Graça e paz, meus irmãos. Essa é a quarta mensagem dentre 7 nesta série sobre as 7 palavras de Cristo na cruz. Nesse dia 10 de abril de 2020, essa sexta-feira do feriado da Páscoa, estamos compartilhando essas mensagens sobre o que o Senhor Jesus disse quando já estava crucificado. Essa quarta palavra encontra-se tanto em Marcos 15, 34, quanto em Mateus 27, 46. Eu vou fazer a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 45 a 54, para ficar melhor entendido o contexto em que o evangelista narra essa quarta palavra do Senhor Jesus na cruz. Assim diz o Evangelho de Mateus 27, 45 em diante. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani? Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele clama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocou na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, quando clamando outra vez, com grande voz entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Quarta palavra: Eli, Eli, lama sabachthani? Deus meu, por que me desamparastes? Oremos. Pai nosso que estais nos céus, ilumina o nosso entendimento e fala ao nosso coração. Usa a minha vida para expor a mensagem dessa palavra do Teu Filho na cruz do Calvário. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Você sabe o que é ostracismo? Ostracismo é uma palavra que vem de origem grega, na verdade da Grécia, e era a prática que era exercitada sobre governantes, sobre pessoas que eram punidas e eram afastadas do convívio social, eram esvaziadas de toda a sua pompa, de todas as suas posses, de todos os seus títulos, e era colocado em completo isolamento. Isso, como hoje às vezes é visto nas celas solitárias em que os criminosos experimentam isso. Na psicologia, recentemente, a psicologia tem estudado esse evento e é um dos mais terríveis experimentos expor alguém a qualquer tipo de ostracismo. Mesmo que seja numa prova simples, um jogo de computador onde 3 participantes têm que tocar a bola um para o outro e uma das pessoas não recebe essa bola programadamente pelo computador, é colocado ela nessa experiência de ser ignorada, de ser isolada daquela outra atividade, e isso causa em algumas pessoas uma agonia terrível, uma coisa terrível. Ostracismo é o que apresenta essa frase. O Senhor Jesus experimentou ostracismo não apenas social, não apenas físico. Ele não estava ali sendo isolado dos seus amigos, da sua família, ele estava experimentando o que é o isolamento total do seu próprio Pai.
não apenas do seu pai de criação José, que aquela etapa talvez já estivesse morto, mas isolamento em relação ao próprio pai com quem desde a eternidade ele viveu. E por isso ele, nessa sua quarta palavra, nesse seu quarto brado da cruz, ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Eli, Eli, lama sabachthani, né? No aramaico. Essa é a única frase que acontece nos dois evangelhos, mostrando o que realmente Jesus sentiu quando ele estava ali na cruz. O texto diz que houve trevas da hora sexta até a hora nona. O Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 25, diz que Jesus Cristo foi crucificado na terceira hora. As horas eram contadas a partir do amanhecer, das 6 da manhã. Então, das 6 às 9, Jesus já tinha sido julgado pelos judeus, e às 9 horas, segundo o evangelista Marcos, ele já estava preso naquela cruz, já estava tendo seu sangue escorrido, já estava ali por 3 horas tendo toda a privação física de qualquer conforto, já estava ali experimentando cãibras e princípios de asfixia por já não ter como o seu diafragma funcionar adequadamente, puxando e lançando ar para fora. E ali, por volta das 3 da tarde, porque diz o texto, da hora sexta até a hora nona houve trevas. Depois da hora nona, o que significaria as 3 da tarde, né? Porque a primeira hora era 6 da manhã, então a sexta hora o meio-dia e a nona hora às 3 da tarde. Jesus já estava às 6 horas na cruz, e aí ele grita: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus, o Deus Filho, grita aquilo que o Salmo 22, versículo 1, quase 1000 anos antes, já tinha relatado da experiência do rei Davi, o rei segundo o coração de Deus, mas um rei que não era perfeito, um rei que teve pecados, um rei que exagerou nas matanças em batalhas, um rei que adulterou e enviou o marido da mulher com quem ele adulterou para a frente de batalha para morrer, um rei que tentou esconder os seus pecados, um rei que foi conivente com, na sua família, um filho ter abusado da outra filha, e por isso ele teve que fugir. Nós não sabemos o momento em que Davi experimentou esse desamparo, nós não sabemos o momento em que Davi compôs o Salmo 22, mas era um salmo messiânico e que já apontava para o mais profundo ostracismo, para a pior experiência de desamparo, a do Filho de Deus, do Santo Deus, saber que ele não teria o socorro do Pai naquele momento, saber que ele tinha que experimentar aquele momento, passar por aquelas horas da cruz, que ele não seria tirado da cruz pelo Pai, que sabia de todo aquele sofrimento. Jesus grita e diz: Deus meu, por que me desamparastes? Os piores criminosos nas celas solitárias não experimentaram o que Jesus experimentou naquela cruz. Os piores estupradores, os piores assassinos, os piores traficantes, por mais que saibam das suas maldades, saibam do quanto tem destruído vida e famílias nas suas celas, eles sabem que podem clamar a Deus e ter a possibilidade do socorro divino. Mas Jesus sabia que o seu clamor não teria resposta naquele momento. Ele não experimentaria o livramento daquela agonia física e espiritual, pois ele estava no lugar de todos os pecadores. Isaías capítulo 59 diz que a mão do Senhor, Isaías 59, 1-4, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça.
porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém há quem compareça em juízo pela verdade, confiam no que é nulo, andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Esse é o retrato de nós pecadores. A mão de Deus não está encolhida para nós. Os ouvidos de Deus não estão fechados para nós. Os olhos de Deus não estão fechados para não ver as nossas angústias. Mas o que nos separa do nosso Deus são os nossos pecados. E Isaías 59 mostra Deus dos céus olhando para a terra, procurando um justo sequer, e ele não achou. Isaías 59, versículo 15 diz: sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Deus viu que não tinha solução. Deus viu que não havia ninguém que derrubasse a parede da separação entre os homens e Deus, entre os pecadores e Deus. Ele mesmo, Deus, se veste de salvação e vem nessa terra cumprir o que era necessário para que jamais os homens ficassem separados da bondosa mão de Deus, dos atentos olhos de Deus, do atento ouvido do Senhor. O próprio Deus, na pessoa do seu Filho, vem nessa terra e se coloca no lugar dos pecadores separados eternamente de Deus. E ainda diz Isaías 59, diz o seguinte, versículo 20: virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem a de teus filhos, nem da dos filhos dos teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Eu e você não precisamos experimentar o que Jesus experimentou na cruz, porque ele sim foi isolado de todos nós. Ele sim experimentou o ostracismo, não apenas social, mas espiritual, experimentando o que é ficar completamente separado de Deus. Não desperdice essa bênção que é revelada da cruz. Você não precisa gritar, Deus meu, por que me desamparastes? O Salmo número 13 é um salmo de alguém que diz, Senhor, até quando? Mas o Salmo número 13, depois eu recomendo que você leia ele, termina com a experiência de alguém como Davi, que um dia disse, Deus meu, por que me desamparastes? Mas que experimentou o socorro, experimentou o acesso à bondade de Deus, por causa da graça e misericórdia que em Jesus Cristo foi possível por ele ter pago na cruz toda a sentença que era contra nós pecadores. Se você tem se sentido desamparado, se você tem se sentido sozinho, você não precisa ficar nessa situação. Você tem um Deus para clamar e dizer, Senhor, socorre-me. E não tenha medo, porque o caminho ao trono de graças está aberto. Por Jesus Cristo, que cumpriu a lei do justo Deus, sofrendo o castigo, para que eu e você não precisemos experimentar o castigo, o pior dos castigos, a separação eterna de Deus. Não desperdice isso. Busque ao Senhor em louvor e louve a Deus, porque Ele deu o seu Filho. Ele, na pessoa do seu Filho, se vestiu de salvação, ainda que precisasse experimentar no nosso lugar o desamparo total. Ninguém jamais experimentou o que Jesus Cristo experimentou no meu e no seu lugar naquela cruz. Ele experimentou o desamparo para que eu e você jamais nos sintamos desamparados por Deus. Que a presença do Deus Consolador, que a fé que dá acesso a essa salvação e comunhão eterna com Deus, seja com a tua vida, com a tua família, e jamais você se sinta desamparado, pois Jesus sim experimentou o desamparo eterno
Deus não quer que você fique desamparado. Deus quer que você se sinta acolhido debaixo dos seus braços. Ele é aquele que disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis vos amparar debaixo dos meus braços, como a galinha colhe aos seus pintinhos. Ele quer que vocês sejam amparados por Ele. Certa vez eu ouvi a história de um incêndio no galinheiro e tudo foi queimado ali, mas debaixo de uma galinha encontraram os seus pintinhos, debaixo de uma galinha carbonizada estavam ali os seus filhotes. Deus quer cuidar de nós. Deus quer que sejamos debaixo das suas asas protegidos e jamais desamparados. Não desperdice essa bênção que da cruz é proclamada direto para o seu coração. Que Deus o abençoe e te faça sentir amparado e protegido por Ele, espiritualmente e fisicamente, em nome de Jesus. Amém.